Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos comentar do mercado, da guerra, das tarifas entre China e Estados Unidos, uma guerra que pode ser positiva para o Brasil. Eu vou conversar com Matheus Pereira, CEO da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da reta final da colheita da soja e a discrepância das chuvas no Brasil. Vamos falar da economia do nosso país. Se o governo não tomar providências concretas e objetivas, o país poderá entrar em recessão. Você vai ver que a isenção de tarifas de importação sobre 10 produtos brasileiros não vai resolver o problema. Vamos comentar do Produto Interno Bruto brasileiro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado, falando da guerra, das tarifas entre China e Estados Unidos. Uma guerra que pode ser até positiva para o Brasil. As novas tarifas chinesas sobre produtos agrícolas dos Estados Unidos, em retaliação pelo aumento mais recente de tarifas americanas sobre as importações de produtos chineses, que entraram em vigor agora na última segunda-feira, dia 10, aumentando as tensões entre as duas principais economias do mundo. Desde o seu retorno à Casa Branca em janeiro, o presidente americano Donald Trump anunciou uma série de tarifas sobre os principais parceiros comerciais, incluindo China, Canadá e México, que, segundo ele, são ineficazes na resposta à imigração irregular e aos fluxos de fentanil. A China também é o país com o maior superávit comercial com os Estados Unidos em mercadorias, após impor tarifas adicionais de 10% sobre todos os produtos chineses. Trump decidiu, em 3 de março, aumentá-las para 20%. A China respondeu imediatamente, anunciando tarifas semelhantes sobre os produtos agrícolas americanos, que entraram em vigor na última segunda-feira, dia 10. O frango, o trigo, o milho e o algodão que entrarem na China serão mais taxados, 15%, do que itens como sorgo, soja, carne suína, carne bovina, frutos do mar, frutas, vegetais e laticínios com 10%. Os especialistas de mercado acreditam que esta relação ou esta reação chinesa tem como objetivo atingir a base eleitoral do bilionário republicano, mantendo-se moderada o suficiente para possibilitar um acordo comercial. As tensões comerciais entre China e Estados Unidos se somam às dificuldades enfrentadas pelas autoridades chinesas em sua tentativa de estabilizar a economia do país, marcada por um baixo consumo, por uma crise persistente no setor imobiliário e pelo alto índice de desemprego entre os jovens. E isso é um cenário cada vez mais complexo. E agora vamos comentar do Produto Interno Bruto brasileiro. Com os dados de hoje do Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, o mercado espera que a economia mire uma recuperação nos primeiros meses deste ano. No quarto trimestre de 2024, houve um crescimento de 0,2%, representando uma desaceleração frente à alta de 0,9% no período de julho a setembro do mesmo ano. Com isso, o país fechou 2024 com um PIB de 3,4%,
de 11,7 trilhões de reais. No entanto, no ano anterior, a atividade no Brasil cresceu 3,2%. Os números, eles vieram abaixo das expectativas do mercado, que esperava um avanço trimestral de 0,4% e anual de 3,5%. Rui Hungria, que é analista da Empirics Research, ele disse que, apesar de ser inicialmente visto como um sinal preocupante, a desaceleração do PIB pode estar dando sinais de alívio na inflação e abrindo margem para que o Banco Central não aumente tanto os juros. Não é ruim a economia não crescer tanto, desde que isso seja acompanhado por um efeito de redução da inflação. Já para a Empíricos Research, atualmente uma economia crescendo em ritmo razoável, com inflação controlada, pode ser uma notícia melhor do que, por exemplo, a economia crescendo muito forte e havendo risco de perda de controle inflacionário. E agora vamos falar da economia do Brasil. Se o governo não tomar providências concretas e objetivas, o país poderá entrar em recessão. Para o Itaú BBA, a desaceleração nos setores de serviços e indústria e uma contribuição negativa no setor agrícola pressionaram a inflação para abaixo das expectativas da equipe. Para a Ativa Investimentos, mantém a projeção do PIB em 1% neste ano e pondera que o dado teve desempenho aquém do esperado, com um avanço tímido sustentado pelos gastos do governo. Daniel Cunha, que é estrategista-chefe da BGC Liquidez, ele disse que o ano de 2025 deve marcar uma desaceleração no ritmo de crescimento na esteira do que foi confirmado pela divulgação semanal. Apesar de se tratar de uma desaceleração ordenada e, de certa forma, conduzida pelo Banco Central, cresce a apreensão quanto à reação política quando os dados começarem a confirmar menor dinamicidade na economia, especialmente no mercado de trabalho. Em fevereiro, a Selic fez aniversário. Ela completou 3 anos acima dos 10%, um juro muito alto. E, ao que tudo indica, essa realidade deve persistir por um longo período. Atualmente, a taxa de juros ela está em 13,25 ao ano, mas o Banco Central já sinalizou uma alta de mais de 1 ponto percentual neste mês. Além disso, a projeção do Boletim Focus estima uma Selic de 15% ao ano ainda neste ano e juros acima de 10% até 2027. Esse ambiente costuma ser desanimador para os investidores de renda variável. E agora você vai ver que a isenção de tarifas de importação sobre 10 produtos brasileiros não vai resolver o problema. O produtor rural será o maior prejudicado pela isenção de tarifas de importação, uma vez que essa medida desestimula a produção interna, a produção nacional, e afeta diretamente a sua rentabilidade. O verdadeiro problema está no alto custo de produção, influenciado pelo aumento nos preços de insumos, energia, mão de obra e transporte, que incide em toda a cadeia de alimentos. Também no custo Brasil, que representa um dos principais entraves ao crescimento econômico do país, englobando problemas estruturais
burocráticos, trabalhistas e tributários que impactam diretamente a competitividade nacional. A sociedade rural brasileira destaca ainda que, diferentemente de importar alimentos, é preciso fortalecer a capacidade produtiva do Brasil, garantindo crédito acessível para a safra 25-26, com taxas de juros adequadas e recursos suficientes para que os produtores possam manter a sua produção com competitividade. A sociedade rural brasileira também prega por maior controle fiscal para reduzir a inflação e os juros, além de políticas de incentivo ao crédito rural e redução, vamos dizer, dos custos de produção, bem como investimentos em infraestrutura logística. Portanto, soluções paliativas que não corrigem profundamente os gargalos da produção agropecuária e terão efeitos negativos no longo e médio prazos. É assim que a sociedade rural brasileira definiu o pacote de medidas anunciado pelo governo federal na semana passada, dia 6, a fim de conter a alta dos preços dos alimentos. O grande problema está na gastança desenfreada e na falta de um planejamento econômico, social e de investimento diversos, consistente para o país sair da crise que só se agrava. E agora vamos comentar do Canal do Panamá, que agora volta para as mãos dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou um acordo liderado pela empresa norte-americana BlackRock para comprar a maior parte dos negócios portuários do conglomerado de Hong Kong, que é a empresa CK Hutchison, que foram avaliados em 22 bilhões e 800 milhões de dólares, o que inclui ativos ao longo do Canal do Panamá. O acordo dará ao consórcio norte-americano controle de portos fundamentais no Canal do Panamá, em meio a apelos da Casa Branca para retirá-los do que afirma ser propriedade chinesa. Mas também existe o risco de intensificar as tensões entre Estados Unidos e Panamá, que tem se desentendido em razão das declarações de Trump sobre o canal. Trump disse ao Congresso que o meu governo recuperará o Canal do Panamá e já começamos a fazer isso. Hoje, uma grande empresa norte-americana anunciou que está comprando os 2 portos ao redor do Canal do Panamá e muitas outras coisas que têm a ver com o Canal do Panamá e alguns outros canais. O acordo com o consórcio liderado pela BlackRock inclui 90% da Panama Ports Company, que tem operado os portos de Balboa e Cristóbal em cada extremidade do canal há mais de 2 décadas, segundo o conglomerado de Hong Kong, CK Hutchison. No ano passado, cerca de 12 mil navios usaram o Canal do Panamá, que conecta 1.920 portos de 170 países. Sua posição é estratégica porque mais de 3/4 dos navios que atravessam o canal são originários dos Estados Unidos ou têm como destino o território norte-americano. E depois do intervalo, eu vou conversar com Matheus Pereira, que é o CEO da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da reta final da colheita da soja e a discrepância das chuvas no Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só.
Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com o Matheus Pereira. O Matheus é o CEO da Pátria Agronegócios e nós vamos falar de alguns temas interessantes. Primeiro, colheita da soja já basicamente no final e vamos falar de condição das chuvas, condição climática, porque nós temos agora a safrinha de milho. Matheus Pereira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Bom dia, Antônio, todos estão assistindo. Muito bem, meu cara, muito bem, apesar de algumas preocupações no radar. E esse radar é exatamente o radar climático que nós estamos falando. Porque tudo indica, os mapas que estão chegando para nós e que chegam também lá para a Pátria, estão mostrando uma situação ligeiramente complicada, né, Matheus? Exato, Antônio. A gente teve momentos, né, que aqui todo o estado de Goiás, assim como toda a região do Cerrado brasileiro, né, o centro do nosso país, o coração da produção de soja e milho brasileira, presenciando chuvas até acima da média, né, chuvas muito saudáveis em dezembro, em janeiro, e que agora, né, Antônio, essas mesmas regiões aqui dentro do estado de Goiás, Minas Gerais, parte de São Paulo, vem presenciando a ausência completa das chuvas. Infelizmente, temos ali algumas regiões aqui dentro do estado de Goiás, como Catalão, Minas Gerais, já registrando mais de 40 dias sem chuvas recorrentes. Aqui vem afetando, né, agressivamente a qualidade do milho em campo. Pois é, e esse milho que a gente estava imaginando ter uma colheita aí muito grande, está pegando exatamente o milho agora, no plantio, o milho pequenininho, o milho aí com 10, 15, 20 dias, e se ele pegar provavelmente 20, 15 dias sem chuva, pode significar um abraço, né? Sem dúvida, Antônio. A gente tem clientes da Pátria dentro do estado de Minas Gerais, assim como o Catalão, aqui também dentro do estado goiano, que já nos reportaram perdas irreversíveis, né? Houve até regiões, Antônio, que eram destinadas ao cultivo do milho, segunda safra, e que acabaram não sendo semeadas por ausência completa de umidade no solo. É claro que no nosso levantamento, né, a gente conseguiu, né, enxergar cerca de 7% da área nacional de milho segunda safra, passando agora por problemas de falta de chuvas. 7% é relevante? Sem dúvida alguma. Muito. Porém, não está sendo afetada as principais regiões produtoras do país, como é o caso do Mato Grosso, que já domina mais da metade de toda a área cultivada e colhida de milho segunda safra dentro do território brasileiro. Porém, são problemas que não podem ser descartados. A gente tem sim alguns probleminhas que vêm reduzindo o potencial produtivo da safra de soja, da safra de milho no Brasil. Mas esses próximos 10 dias, eles serão fundamentais para a safra de milho, né? Sem dúvida alguma. E para quem ainda não plantou milho, né? Agora não é tão comum a gente ver ainda produtores colocando milho em campo, né? A gente Porque vê a soja ainda está saindo, está sendo colhida. Soja saindo. Os produtores agora nessa janela costumam colocar culturas menos susceptíveis à chuva, como o sorgo, como o gergelim em algumas regiões, girassol. Milheto. Milheto também, para fazer uma cobertura boa, até para a colheita também, né, na segunda safra. Mas a preocupação é muito grande, né? A gente tem realmente uma demanda muito acelerada por milho esse ano, Antônio. Vale lembrar que a nossa indústria interna ela vem crescendo ano após ano, em especial do milho para etanol, que cresce mais de 30% ao ano, podendo alcançar já 22 milhões de toneladas consumidas de milho esse ano no Brasil, que é, enfim, um volume recorde. Nunca, há 10 anos atrás, não se falava sobre indústria de etanol dominando o crescimento marginal ano a ano do consumo de milho brasileiro, e a gente precisava de uma safra saudável para aportar o consumo desse milho para combustível, do consumo do milho, em especial para a ração animal aqui no nosso país, né? Para atender a pecuária, bovinocultura, corte leite, a suinocultura, a avicultura, e que agora vem sentindo essas sensibilidades, né? Vem sentindo realmente esses prejuízos pontuais que preocupam muito, viu, Antônio? E por incrível que pareça, carne suína e carne de frango só crescendo a exportação. E basicamente, para não falar nada, 50% do frango ou do suíno é milho. Exatamente, Antônio. A gente fala tanto dos grãos, né? Mas por que grão é tão relevante? Porque todo grão, grande parte dele, né, vira alimento na tua mesa.
Ah, mas Matheus, eu não como milho todo dia, eu não como soja todo dia, mas você come carne todos os dias, come ovo todos os dias. Proteína animal é puramente proteína vegetal alimentando o rebanho animal, que vira, o ovo vira a carne de boi, vira a carne de frango aí na tua mesa. Então é uma preocupação sim que gera um efeito cadeia, talvez até para a tua mesa que está nos assistindo. E tem um outro detalhe interessante, quando eles pegam o milho e transformam esse milho em etanol, e também tiram uma parte para a produção de óleo de milho, o que sobra é um produto chamado DDG, é uma massa que é muito rica para alimentar bovinos confinados. É o que a gente está falando, que a pecuária de corte, aquela que produz o bife, a carne bovina, ela está mudando de página. Não é que a agricultura está expulsando a pecuária, pelo contrário, aí a agricultura está agregando a pecuária no seu negócio. Somando, né? Somando, Exatamente. entendeu? Então, aquela pecuária extensiva que a gente tinha, provavelmente daqui para frente vai se tornar uma pecuária intensiva. Ou por quê? Porque, basicamente, os subprodutos que nós estamos utilizando vai servir para alimentar o boi. E o boi, cada ano que passa, está diminuindo a idade e aumentando, vamos dizer, a força interna, o tamanho interno dele, que é a carne, né, Matheus? E olha que maravilha o agronegócio, né, Antônio? A gente tem o milho agora, que ele não só é destinado diretamente para alimentação animal, mas ele vai para ser consumido e vira combustível para carros, caminhões, enfim, para mover avião, né? Tudo que é movido com etanol aí na nossa malha de transporte no Brasil. E os subprodutos da confecção desse combustível continuam ainda alimentando o rebanho animal. Então a tecnologia, esse agronegócio que a gente vive no Brasil, né, é algo assim, uma joia que cada vez deve ser tratada, né, com mais apreço ainda, né? Infelizmente é algo que vem sendo deteriorado com a imagem atual. Né? É verdade. E tem um outro detalhe que chama muito atenção e que eu falei no programa de hoje, em relação à recessão, a juros, é a taxa Selic. Essa taxa Selic, já estão falando em torno de 15% ao ano. Essa taxa Selic, ela vai impactar o ovo que você está comendo, a alface que você está comendo e o arroz que você está comendo. Por quê? Porque esse juro de 15% que o produtor pega o dinheiro para plantar, para a gente comer, vai entrar aí na sua vida, aí, viu? Na sua mesa. Não tem segredo nessa história, Antônio. Se é mais caro produzir dentro do campo, é mais caro comprar o produto pronto na prateleira do supermercado. Então a gente acaba vendo, né, esse governo, enfim, com uma dificuldade tremenda ou talvez um descaso com a nossa economia, obrigando nessas taxas de juros aí absurdas, né, que vem cada vez mais apertando a vida do produtor rural que está no campo, trabalhando de segunda a segunda, pegando dinheiro caro, encarecendo o custo, que infelizmente vira um efeito dominó, encarecendo também a tua vida aí no cotidiano, que talvez diz, não tem nada a ver com agro. O agro não muda nada em minha vida. Mas você está comendo todo dia, você está bebendo água todo dia. Então é tudo algo que vem voltado, né, ao nosso setor, que deve ser olhado com muita atenção por agora. Se essa taxa de juros continuar do jeito que vai, basicamente a comida que você coloca no seu prato, ela vai encarecer muito. Infelizmente, não adianta você querer cortar juro, querer cortar taxa de importação. Não vai resolver em nada, pelo contrário. Vai talvez piorar a situação, porque o nosso produto aqui dentro vai continuar sendo muito mais caro devido a essa política econômica que nós estamos enxergando. Só isso, que é assim que funciona a coisa. Exato. Cortar a taxa de importação de produtos produzidos dentro do Brasil é tampar o sol com a peneira. A gente simplesmente não importa esses produtos que esse tal governo vem fazendo lobby para reduzir a taxa de importação. Não importamos. Não tem países que conseguem suprir a ausência da produção brasileira. Hoje o Brasil é o maior produtor e o maior alimentador de pessoas em todo o planeta. São mais de 2 bilhões de pessoas já alimentadas com as matérias-primas alimentares produzidas aqui no nosso território. E então, se subir a taxa de juro, aí corta a taxa de importação, a coisa vai desgringolar. Aí nós vamos ver a vaca
indo para o brejo realmente, inclusive levando a corda. Deus nos ajude nisso aí, Antônio. É isso aí, Matheus. Bom, se você tem algum problema, alguma dúvida em relação a mercado, seria interessante você bater um papo com o pessoal da Pátria Agronegócios. Eles têm muitas alternativas, muitas ferramentas que podem ajudar no seu negócio aí, na sua vida como produtor rural. Matheus, mais uma vez obrigado pela sua participação, pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui e até a próxima. Eu agradeço, abraço a ti e a todos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se a sua vida for a melhor coisa que já te aconteceu, acredite, você tem mais sorte do que pode imaginar. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.